O Corinthians tem interesse na contratação do ponta Caio César do Al Hilal, um jovem de 21 anos, revelado pelo Coritiba. O André Hernan vai dar mais detalhes aqui, mas o Corinthians tem interesse nesse jogador e já tem conversas em andamento. André Hernan, me dá mais detalhes dessa situação. É um jogador que pode pintar no Corinthians. Eu ouvi falar que é mais uma questão de empréstimo, que é se falado nos bastidores, mas é um jogador que interessa, não é? Tem o interesse do Corinthians na contratação do Caio César e, aliás, não é de agora, né? Essa é um nome que sempre esteve lá no departamento de análise de mercado do Corinthians. Antes tinha a questão do transfer ban, por isso o Corinthians não conseguia fazer esse movimento. É um jogador com características que o Dorival Júnior gosta, jogador que alarga o campo, jogador que dá profundidade, que é o que o Dorival quer. Ontem o Caio César não foi relacionado para o jogo contra o Al Nassr, a vitória do Hilal em cima do Al Nassr. Aumenta a expectativa em relação a essa negociação. O Corinthians trata isso com muito pé no chão, com muita tranquilidade, porque sabe que é um jogador extremamente importante, que é dentro da característica que o Dorival Júnior quer. Então o Corinthians está em cima, está tentando essa contratação. Informação exclusiva aqui do Fala Fonte. Informação exclusiva do Fala Fonte, porque o Al Hilal pagou um valor até elevado para tirar o Caio César do... Acho que é Vitória de Guimarães, não é, Bruno Andrade? É o Vitória lá de Portugal. Isso, Vitória de Portugal. Não fala Guimarães, né, que o Bruno explicou ontem. Pagou um valor elevado. Eu ensinei ontem, inclusive, Vitória Esporte Clube. Bom dia, boa tarde, meus queridos. É isso, mercado também. Mas a ideia do timão, do staff ali, é um empréstimo com opção de compra, mas a definição sobre uma possível saída ou não do Al Hilal, do Caio César do Al Hilal, será definida apenas entre hoje e amanhã, nesses próximos dias, porque ele é um jogador jovem de muito potencial e, novamente, como o André Hernan falou aqui, ele pode pintar no Corinthians. André Hernan, temos algumas informações sobre o Corinthians, você está apurando aí, cheio dos seus contatos, mas... Continuando, até falando do Caio César, é um movimento, como você explicou ontem aqui no Fala Fonte, do Corinthians querer um ponta no mercado, né? Depois que perdeu o Romero, depois que perdeu o Thales Magno, Caio César entra como uma opção. É isso, né? É uma tentativa de negócio, é um jogador jovem, um jogador que dá mais velocidade para o time. E assim, é uma tentativa de você ter um ataque com um sistema diferente, né? O Corinthians tem um ataque que é muito forte com os três, o Garro chegando lá na frente, o Memphis e o Yuri, mas não tem jogadores com essa característica de jogo que o Dorival Júnior gosta, que é atacar pelos lados, que é ter um campo mais profundo. Ele estava fazendo isso com os laterais. Por isso o Mateuzinho foi tão destaque, porque ele tem essa característica. Ele usou muito o Bidu, o Bidu lateral esquerdo, jogando praticamente aberto como um ponta, muitas vezes com o Andileri de terceiro homem de defesa ali pelo lado esquerdo, mas agora o foco é esse aí mesmo, trazer jogadores que vão alargar o campo, jogadores que vão dar essa profundidade e é um pensamento do Dorival. O Dorival quer muito esse jogador. Você tem uma informação também de um jogador que ele vai deixar o Corinthians agora, você já vai passar aqui. Ainda falando sobre o Caio César, tem alguns outros clubes que sondaram a situação dele. A gente não sabe que pé está, mas sondaram, por exemplo, o Atlético Mineiro, o Vasco, o Grêmio, o Inter, sondaram, perguntaram de valores e tudo mais, mas o Corinthians, pelo que a gente apurou, tem umas conversas um pouco mais avançadas no sentido de demonstrar interesse e consultar condições de negócio. Aqui em Portugal também tentaram bastante, viu? Tentaram bastante, Bruno Andrade? Tentaram bastante, especialmente já no último mercado, mas até acredito, e conversando com pessoas ali do núcleo do Al Hilal, se for para sair de fato, o Caio César prefere o futebol brasileiro. Ele que não conta, e aqui não custa reforçar muito rápido, antes de passar a bola aí para vocês, não é uma questão que o Caio César não enche as medidas do Inzaghi no Al Hilal. A questão é que ele ocupa a vaga de um dos estrangeiros sub-21. E isso, evidentemente, que depois tem peso no planeamento, no planejamento do grupo, do elenco, e por isso o Al Hilal topa facilitar a saída dele.
Então é isso, o Caio César tá até umas procuras no mercado ali, mas o Caio hoje... César tem mercado pra caramba. É um moleque jovem, é um moleque que... a questão é, ele tá no Al Hilal, ele é um jogador que tem esse mercado, não é um mercado Real Madrid, Sim. Barcelona, né, ainda, porque ele é um jogador promissor, mas é um mercado europeu. E aí tem uma outra questão também que o Corinthians entende que é muito cauteloso esse momento, essa negociação, pés no chão, assim, para entender qual que é a situação, é uma volta do jogador pro Brasil, né? Sim. Uma vinda do jogador pro Brasil. Óbvio, Corinthians, quem não quer jogar no Corinthians? Enfim, o Gabriel Paulista, ontem a gente viu se emocionar na apresentação dele lá, falando sobre o momento que ele tá vivendo ali de vestir a camisa do Corinthians. Quem não quer e tal... Mas, assim, é um movimento para o Caio César que tem que ser muito bem coordenado com quem trabalha com ele no dia a dia. E isso o Corinthians está trabalhando também. Não é que o cara não quer jogar no Corinthians ou algo parecido, mas existe, uma volta ao Brasil, tem as questões... Muitas vezes a gente fala assim, o jogador não quer vir para o Brasil porque está desdenhando do clube. Sim. Não, às vezes tem a questão profissional, tem a questão pessoal, tem a questão familiar do atleta. Então são muitas coisas envolvidas quando